Voltamos ao Gente.com, hoje conversando com Fátima Ortiz, diretora de teatro, atriz, desenvolve grandes projetos culturais aqui em Curitiba. Fátima, você disse há pouco, você estava falando sobre o trabalho com crianças, né? E a gente vê o quanto você se encantou por essa área, já há anos desenvolvendo projetos voltados para as crianças. O que te atrai tanto nesse público? Eu acho que essa questão do teatro para criança era a vocação mais especial que estava dentro de mim, que eu acho que vem lá da infância, que vem das brincadeiras, dos quintais, né, com as invenções, com o faz de conta. Isso tudo fez parte da sua vida? Tudo. Brincar na rua, e com um detalhe, as brincadeiras que todas as crianças brincam, faz de conta que todos fazem, mas eu já tinha a liderança, né? Eu já era a figura que fazia isso acontecer, né? Quando ficava muito tempo sem ter, né, grandes acampamentos com faz de conta, eu propiciava e fazia isso acontecer. E a questão da liderança, do amor, daquilo que acontecia, ter continuidade. Né? E a minha avó também. Quando as pessoas perguntam, né, aonde foi a essência disso tudo, a minha avó fazia as bonecas de pano e me contava histórias. E a gente criava histórias juntas, né? Então, às vezes eu fico pensando, é daí, né, que eu herdei a questão da narrativa, do contar história, né? Então, hoje, então, eu comecei a fazer teatro para criança com essa consciência de que fazer teatro para criança é a relação da arte com a pedagogia. E eu acho extremamente libertador para as crianças, quando elas conseguem se expressar. Eu fico imaginando as experiências que você tem. Por exemplo, eu era uma criança muito tímida. Também tive uma professora que, de repente, viu ali um potencial e começou a me colocar para fazer teatro, exatamente. Eu fico pensando que naquele momento ali, as crianças são todas iguais e muitas se descobrem, se abrem através das brincadeiras, do representar. É muito gratificante isso, incrível, não é? Né? A experiência, nós começamos os projetos sociais no Pé no Palco com crianças, né? E logo no começo a gente já começou a perceber os frutos, né, disso tudo, né? Depois, a gente até criou depois um segmento no Pé no Palco chamado Frutos do Pé. Que a gente descobriu, porque esses projetos para as crianças, eles não têm eles têm problema de continuidade, porque a gente depende dos editais, depende, enfim, de toda uma estrutura aí de organização para que eles possam acontecer. E mudou o jeito de comunicar para a criança, com essa criança moderna, essa criança que hoje é tão ligada e um pouco dispersa também? Sim, o nosso tema permanente é esse, né? Quem é essa criança do agora, do hoje, né? A criança que nós fomos, que ligação tem, né? Esses dois momentos, o que é universal e que nos une sempre, né? Universal é o lúdico, o mágico, o brincar e a realidade, né? Não adianta você deixar as crianças na brincadeira e na magia dos contos, das histórias e não fazer conexão com a realidade, com o que ela vive. Então é possível sim criar uma história mágica baseado também, incluindo também as dificuldades da vida real, né? As questões todas, os impasses todos que a criança passa na sua relação com a família, com a escola. Então é um espaço... Novos modelos, tudo. O teatro, ele propicia a reflexão construtiva, né? Uma reflexão que, né, a criança ela vai aprendendo a perceber melhor a alma humana, o ser humano, e a se aceitar, principalmente a se aceitar mais, aceitar ela do jeito que ela é, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, né? Isso vai trazendo autoconfiança, autoestima. Então a gente recebe relatos, inclusive de pais de crianças que estavam tomando remédio e que conseguiram se desligar de medicação, né? Por meio do mudança de relacionamento em casa, na escola. E das crianças a gente pulou para os jovens, então a gente foi fazendo, tínhamos lá que ótimo os isso. Adultos, daí as crianças deram uma outra cara para o Pé no Palco, né? E agora a gente está trabalhando com adolescentes de 13 a 17 anos. Adolescentes, simplesmente uma revolução. Sério? Uma revolução, revolucionaram a nossa forma de dar aula.
a nossa Isso maneira é também ótimo. de nos relacionarmos com as crianças, porque é bacana isso, essa questão que você Os falou olhares diferenciados. do choque de geração. É. O que para a gente era importante e o que as nossas informações, o que é para a criança e o jovem, ele é altissimamente antenado com tudo isso. E Uma então, troca o que é muito rica engraçado isso, gente. é que quando a gente está dando aula, a gente às vezes coloca alguns estímulos para a gente que eles não têm mais referenciais, né? A gente fala, por exemplo, outro dia os professores colocaram os telefones antigos lá do pé no palco para fazer uma brincadeira e muitas crianças não conhecem, não conhecem o telefone de discar. Né? Não conhece máquina de escrever, não conhece muita coisa. E outro dia o Pedro, dando aquecimento, ele falou, façam o trim do telefone, né, para aquecer. Eu falei, bom, as crianças não têm mais essa... Então vai acontecendo, a gente perceber que coisas que até 10 anos atrás eram muito comuns, importantes e que agora a gente tem que correr atrás para descobrir. Porque quando você dá aula de teatro, você cria muita metáfora, né, para dar aula, né? Cria muitas imagens. E nós estamos agora no processo de atualização das nossas imagens, das nossas conduções, da nossa forma de motivá-los, porque a gente percebe que a gente tem que falar também, né, a linguagem deles. E também valorizar a tradição. A gente não quer dizer... Fazer essa ponte, as duas coisas, isso é muito interessante. Levar material para que eles possam, né, saber o que já aconteceu, né, o que já foi muito importante, todo um contexto histórico, né, o que aconteceu para a gente estar aqui agora, né. Bom, nós vamos continuar daqui a pouco a terceira e última parte desse papo animado aqui com a atriz, com a grande diretora de teatro Fátima Ortiz, e vamos falar sobre um dos maiores momentos na carreira dela, que foi graças a um menino, e um menino nada normal, né? A gente volta já.